Muito bem. O tema que a gente vai trabalhar hoje é o controle sobre a mineração, lá na página 178 do livro de História. A descoberta do ouro no Brasil, ele levou Portugal a aumentar mais o controle sobre a sua principal colônia. Para isso, em 1702, foi criada a Intendência das Minas, encarregada de fiscalizar a atividade mineradora, distribuir as datas e cobrar os impostos. A gente deve entender que no início da descoberta do ouro, inclusive houve aquela guerra lá entre os portugueses e os bandeirantes, a chamada Guerra dos Emboabas, justamente porque muita gente correu para a região das minas, em busca do tão sonhado ouro. O principal imposto que era cobrado pela coroa portuguesa era o chamado quinto. Ele correspondia a 20% de todo o ouro extraído, ou seja, de cada 100 quilos, 20 quilos pertencia ao rei. Entre 1717 e 1719, a coroa instituiu as casas de fundição, para onde todo o ouro encontrado deveria ser levado, transformado em barras e marcado com o selo real, depois de recolhido o imposto. Isso aí foi uma forma encontrada de controlar o contrabando que era grande naquele período, Dessa forma, a circulação do ouro em pó ou em pepitas estava proibida. Lá no final da década de 1740, a arrecadação caiu e a coroa instituiu a captação. O que era essa captação, Ela consistia no pagamento de 17 gramas de ouro por escravo maior de 14 anos que era empregado na mineração. Abolida a captação, em 1751, começou a ser cobrada a quantia anual de 100 arrobas de ouro. Com essa quantia, caso essa quantia não fosse paga, toda a população ficaria sujeita à derrama. E o que era a derrama? Era uma cobrança forçada dos impostos atrasados. Aí, nesse caso, a gente vai ter a revolta de Filipe dos Santos, porque a partir daquele momento, casas de fundição, maior controle da coroa portuguesa, isso aí desgostou muito algumas pessoas que viviam ali na região de mineração. A excessiva cobrança de impostos revoltou a população das Minas Gerais. Em 1720, o comerciante português Filipe dos Santos, acompanhado de aproximadamente 2.000 mineiros, invadiu a casa do ouvidor-mor da Vila Rica para protestar contra a instalação das casas de fundição e o alto preço cobrado pelas mercadorias vendidas na região. O conde de Assumal, o governador da capitania, organizou as tropas e combateu os revoltosos. Os responsáveis pela rebelião foram presos e Filipe dos Santos foi enforcado. Somente em 1725 a coroa instalou as casas de fundição. Então você percebe aqui que há um contrabando inicialmente, Há um contrabando, há uma grande cobrança de impostos, pela coroa. Isso aí vai gerar revolta em alguns setores da sociedade mineradora naquele período. Então perceba aqui que foi criada as casas de fundição, é cobrado o quinto, tem a captação, que era o pagamento por escravo, a derrama. E aí, nesse contexto é que ocorre a revolta de Filipe dos Santos. Outra questão também que a gente vai discutir é a descoberta de diamantes. O ouro ele não foi a única riqueza extraída na região. Por volta de 1715, exploradores encontraram diamantes na região do Cerro Frio, onde se formaria o Arraial do Tejuco, atual Diamantina. E com a descoberta, Portugal aumentou o controle sobre essa área. Em 1734 foram criadas a demarcação diamantina e a intendência dos diamantes. Ao criar essa demarcação diamantina, a coroa praticamente isolou a área do restante da colônia. Dentro dessa área, o intendente dos diamantes administrava todos os aspectos da vida cotidiana de seus habitantes. Inicialmente, a extração do diamante seguiu as mesmas regras estabelecidas para as minas de ouro, ou seja,
cobrança do quinto, divisão das jazidas em datas. A partir de 1740 foi instituído o regime de concessão e contrato, no qual o único contratador explorava a mina e entregava à coroa uma parte das pedras extraídas. Em 1771, Portugal criou a Real Extração, que tornava a exploração de diamantes monopólio da Real Fazenda. Bem aqui de lado, na página 179, a gente vê o julgamento de Filipe dos Santos, né, a pintura de Antônio Parreiras, 1923. Aí a gente continua a discussão do tema lá na página 180, que trata justamente do trabalho na mineração, né? Bem aqui, logo de início, a gente vê a bateia, né? Bateia de garimpeiro com faísca de ouro, na comunidade ribeirinha do Vale da Ressaca, senador José Porfírio. Como era que se dava o trabalho na mineração? A maior parte do ouro que era explorado nas Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, ela estava depositada próximo à superfície, né? Era o chamado ouro de aluvião, que ele era resultado do desgaste das rochas, principalmente pela ação do vento e da chuva. Era um ouro que ele era encontrado mais facilmente na superfície da terra, né? Ali, vamos dizer assim, na beira dos rios. A exploração do ouro nessas condições ocorria por meio da separação do metal de outros materiais, quase sempre utilizando a água. Nas grandes áreas de mineração, chamadas lavras, a lavagem do terreno exigia um número considerável de escravos, tanto para separar o ouro quanto para carregar a água e terra. Com o uso da bateia, que era uma peça de fundo cônico, os trabalhadores separavam o ouro do cascalho e da areia, né, que acompanhava. O auge da mineração, né, o melhor momento da mineração, ele ocorreu aí de 1700 a 1760, ou seja, no século XVIII, né? Calcula-se que cerca de 560 toneladas de ouro brasileiro foram desembarcadas em Lisboa nesse período. Por volta de 1770, houve uma queda brusca, quer dizer, foi uma queda muito grande, né, na produção aurífera do ouro, mas a garimpagem de pequenas pepitas e de ouro em pó continuou envolvendo muitas pessoas. Entre os faiscadores existiam homens livres, libertos, e também existiam os escravos. Muitos cativos eram escravos de ganho. Eles desfrutavam, né, de alguma autonomia, tinham mais liberdade, inclusive financeira, e tinham de entregar ao fim do dia ou de uma jornada mais longa certa quantidade de ouro aos seus senhores. Prática do contrabando. Na aula passada a gente falou aqui dessa questão, né, da expressão, de onde surgiu a expressão Santinha do Pau Oco. Foi justamente nesse período da mineração, né? A gente vai entender agora. A principal preocupação da coroa na região de mineração era impedir o contrabando. O contrabando era o roubo, né? O roubo do ouro. A preocupação tinha fundamento, pois, mesmo com a intensa fiscalização e os altos impostos, muito ouro circulou na ilegalidade. Além disso, com o esgotamento das lavras, a quantidade de ouro contrabandeado aumentou. Mineradores, comerciantes e mesmo clérigos, pessoas da igreja, escondiam o ouro para evitar a taxação da coroa. Uma das formas mais engenhosas foi a criação das casas de fundição ilegais, que falsificavam as barras de ouro, imprimindo selo real. Então já era uma maneira já de driblar fiscalização. Outras formas era a adição de outros metais às moedas portuguesas, como o estanho, e a prática de esconder ouro ou diamantes dentro de imagens religiosas ocas, os chamados santos de pau oco.
Então foi aí que surgiu a expressão, né? Hoje em dia, Santinho do Pau Oco é aquela pessoa que parece ser uma coisa, mas é outra, né? Não é tão inocente. A gente pensa que é, mas não é. Então isso aí surgiu no período da mineração. A questão do abastecimento das áreas da mineração, porque enquanto alguns estão ali trabalhando atrás do ouro, tem que haver o suprimento de algumas necessidades, né? Alimentação, questão da água. E quem realizava esse abastecimento? Veja só, a extração de metais e pedras preciosas contribuiu para formar um mercado interno na colônia, mercado dentro da colônia, né? Articulando as capitanias mais próximas das áreas mineradoras, como São Paulo e Rio de Janeiro, e as mais distantes, como a do Norte e a do Sul. Durante as primeiras décadas de exploração das minas, faltavam produtos básicos para a população. Faltavam alimentos, roupas, não havia lavouras, que é o plantio, né? Vamos supor, o plantio de arroz, feijão, milho. Não havia, porque a população, o povo estava direcionado ao ouro. O transporte dos produtos para a área mineradora, feita por tropas de burros, principalmente, era demorado e dispendioso. A procura por artigos de primeira necessidade era maior que a oferta, e os preços eram bem mais elevados do que os praticados em outras cidades. As mercadorias provenientes do Nordeste, do Sul e do exterior passavam pela cidade do Rio de Janeiro, antes de seguirem para a capitania das Minas Gerais. Por causa do aumento do fluxo comercial entre a região das Minas e o Rio de Janeiro, ao longo dos caminhos, novos arraiais e vilas surgiram, contribuindo para a expansão urbana da América Portuguesa. Então, a questão da mineração, aí no século XVIII, ela contribuiu muito para o aumento populacional do Brasil, né, da América Portuguesa. Era chamada América Portuguesa naquele período. Principalmente essa região aí entre Minas e Rio de Janeiro. Então houve aí um grande aumento populacional. Formação de vilas que depois virariam cidades. A importância estratégica e econômica do Rio de Janeiro, naquela época aí da mineração, era a capital do Brasil, né? A proximidade da cidade com a região de mineração são razões que ajudam a explicar a ordem dada pela coroa portuguesa de transferir, né, nesse período foi transferido em 1763, a sede do vice-reino do Brasil de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro. Então, a primeira capital do Brasil, né, para a gente lembrar aqui um pouco, foi Salvador, lá na Bahia. E aí, com a mineração, em 1763, a capital do Brasil é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. E posteriormente vocês vão ver que do Rio de Janeiro vai ser transferida para Brasília, né? E até hoje Brasília é a capital do Brasil, que foi uma cidade que foi criada, uma cidade que foi planejada aí na década de 1960. Então, Brasília é uma cidade nova. A cidade tornou-se o principal centro urbano da colônia e assumiu definitivamente o papel de principal articuladora nas relações entre as capitanias. Na página seguinte, a gente vai falar um pouco sobre tropas e moções. As crises de fome nas áreas de mineração no início do século XVIII levaram à criação de fazendas nas proximidades. Deve lembrar aqui que na época da mineração, o povo estava mais preocupado em minerar o ouro, né? E aí a questão do abastecimento teria que ter alguém ali se preocupando em abastecer e consequentemente ganhar, né? Com aquele abastecimento. Dessa forma, o problema do abastecimento de alimentos diminuiu ao longo do tempo. Porém,
Muitos produtos como tecidos, animais, utensílios domésticos, ferramentas e alguns tipos de alimentos, como charque, ainda vinham de regiões longínquas. Havia duas formas para realizar esse comércio de longa distância. Como era que chegavam esses produtos ali na região das Minas? Pelas caravanas de tropeiros, ele seguia aquela caravana acompanhado de animais carregados, ou pelas monções. Os tropeiros comercializavam suas mercadorias transportando-as ao lombo de mulas. Utilizava-se principalmente mulas, Estas eram criadas no sul e comercializadas nas feiras de São Paulo, principalmente em Sorocaba. Com as descobertas minerais, os tropeiros abriram caminho ligando as regiões de mineração ao Nordeste e ao Sul. As monções, o que eram as monções? Eram expedições realizadas por caminhos fluviais, ou seja, através dos rios, que podiam ter como objetivo a comercialização de artigos de primeira necessidade, como alimentos e roupas, a exploração científica da fauna, conhecer os diferentes tipos de vegetação, conhecer os animais e da flora do interior do país e a demarcação territorial. As caravanas que saíam de São Paulo com direção às minas de Cuiabá utilizavam grandes barcos chamados batelões, que navegavam pelos rios Tietê, Paraná e Rio Grande. Essa travessia ela durava entre 5 e 7 meses e aproximadamente 2 meses no sentido contrário. Então aqui abaixo da página 182, a gente tem aí as rotas do comércio interno, século XVIII. Aí a gente vê a rota do gado, que está marcado com verde, tropas de mulas, monções, e temos as regiões auríferas aí marcadas de rosa. Na página seguinte, a gente vai ver a sociedade mineira. Os povoados surgiram, como a gente viu, e cresceram em uma velocidade espantosa nas áreas de mineração. As causas todo mundo sabe, Todo mundo correu para a região das minas em busca do ouro. Então isso aí, por consequência, gerou um povoamento daquela região. A sociedade que se formou desse crescimento acelerado era muito diferente das que existiam antes no Brasil e mesmo em Portugal. Nos núcleos urbanos, havia grande número de artesãos, profissionais liberais, funcionários da coroa, escravos, ex-escravos, o que os tornava socialmente mais diversificados que os do Nordeste açucareiro. Alguns historiadores destacam, porém, os grandes contrastes sociais nas vilas e arraiais mineiros, em que surgiram inúmeros desocupados, como os ladrões que atacavam caravanas de tropeiros. Então, era muito diversa essa sociedade desse período. A gente viu aí que não foram só pessoas boas que foram para a região das minas. Ladrões também e desocupados ocuparam esse território. Esses núcleos concentravam residências, negócios, atividades literárias e celebrações. A vida social era agitada, muito movimentada, E foi nesse ambiente que surgiram as manifestações culturais do barroco mineiro e grupos que contestavam os impostos metropolitanos. E a elite mineradora? Vamos ver aqui o que é a elite. É aquela parcela da sociedade mais ricas, que tem mais recursos. Aí é a elite. Os proprietários de grandes lavras constituíam o grupo social privilegiado na região, que tinham mais recursos, que tinham mais privilégios. Esse pequeno grupo possuía grande poder econômico, influência política e muitos escravos, que eram
contados na hora de arrematar as lavras. Também tinha os altos funcionários da coroa, também participavam dessa elite. Eles eram, em geral, portugueses enviados para ocupar cargos importantes, como o de superintendente e o governador, e o de governador. Muitas vezes os portugueses também vinham ao Brasil como contratadores, homens de negócios que obtinham da coroa, por meio de leilão, o direito de cobrar as taxas reais. Os grandes comerciantes, por sua vez, beneficiavam-se do monopólio comercial de alguns artigos nas regiões mineradoras. Em muitos casos, o comércio era muito mais rentável do que a exploração mineral. Porque você imagina ali uma situação que todo mundo está atrás do ouro, e aí quando ela adquire, né, o ouro, ela não vai hesitar, ela não vai ter pena de gastar e comprar o que ela precisa, o que ela necessita, né? Com relação a essa elite mineradora, é interessante aqui destacar os contratadores, né? Tiveram alguns contratadores que eles ficaram muito famosos no Brasil, como aquele, né, que se apaixonou pela Chica da Silva, que é retratado inclusive em novelas, em filmes, que se apaixonou por uma escrava e aí tornou ela quase que uma rainha, fazendo todos os seus gostos, né? Isso aí irritou muita gente naquela época. Se vocês puderem dar uma olhadinha aí, procurar no YouTube, tem a novela Chica da Silva, que retrata esse período aí da história do Brasil. Lá na página seguinte, né, que fala dos negros escravizados e resistências, a gente vai ver numa próxima aula, no dia 4/11. Então a gente finaliza por aqui a nossa explicação.